de número 200 para nós adorarmos ao Senhor congregacionalmente juntos. Glória a Deus. Esse é o amigo dos amigos, irmãos. Esse é o amigo fiel, né? É o amigo que nos entende realmente. É o amigo que nos compreende. Aleluia. Este amigo, aleluia, é mais chegado que irmão mesmo, viu? Vamos cantar com alegria. Vamos louvar o Senhor. Cantemos. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos a Deus em oração. Tu estás fraco e carregados de cuidado e temor. Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam. Conta-lhe oração e com seu amor tão ternos, paz terás no coração. É o verdadeiro amigo, diz tu prova nos mostrou. É verdade. Quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar. Oh, glória a Deus. Gozo em vida e no futuro. Podemos alcançar
descansar. Aleluia. Se você puder, glorifique o nome do Senhor com muita alegria, porque esse é o nosso amigo, o amigo Jesus, o amigo de todas as horas, o amigo de todos os momentos, o amigo sempre presente, aleluia, para nos socorrer, para nos fortalecer, para nos livrar, amados de Deus, aleluia. Meus queridos, vamos ver se nós conseguimos cantar mais um hino. Eu iria apenas ministrar este hino de número 200, mas nós podemos cantar mais um louvor, né? Deixa eu ver aqui rapidamente. Vamos lá, 205 então, ok? Já está aí bem pertinho. Hino de número 205 da nossa harpa cristã. Glória a Deus. Nós vamos cantar agora sobre a graça de Deus. Que graça maravilhosa. Oh, aleluia. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, Senhor, ao mundo perdido é dada por Deus do infinito favor. Graça, graça, a graça, meu Jesus, graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus é mais doce do que bem terrestres aqui. Em gozo meu choro tornou-se, correndo sua graça pra mim. Oh, graça, 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 a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Mais alta que nuvens celestes, mais funda que do mar, a fonte da vida fizeste, na qual nos podemos fartar. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus hoje prova tu que vives na perdição, pois Ele te salva e renova, também limpa o teu coração. Vamos cantar. Graça, 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 a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Oh, aleluia! Que coisa maravilhosa, irmãos, é cantarmos sobre a graça de Deus. Que graça bendita, que graça maravilhosa, esta graça de Deus por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Eu espero que vocês estejam se sentindo abençoados, tocados por este momento de devoção, de adoração, de comunhão com o Senhor nosso Deus. Aleluia!
Glória a Deus. Meus amados irmãos, Deus quer fazer coisas grandes. Deus quer falar conosco nesta noite, por meio da sua palavra. Deus quer realmente tocar em nossas vidas. Deus quer nos dar direcionamento. Deus quer nos manter na direção certa. Deus quer nos sustentar com as suas mãos poderosas para que nós possamos cumprir os seus propósitos. Todos nós sabemos que estamos vivendo, sim, tempos dificílimos, tempos angustiantes. As notícias que chegam até nós, né, com relação aos acontecimentos mundiais, não são animadoras, pelo contrário, nos gera cada vez mais angústias, temores, desassossego, porque nós estamos vivendo o que a Bíblia chama de dias maus. E a Bíblia, ela é fiel quanto o que ela nos diz a respeito de como a humanidade caminharia nos finais dos tempos. Então, nós precisamos estar atentos às profecias bíblicas, tudo aquilo que o Espírito Santo nos falou por meio dos apóstolos de Cristo Jesus. E nós precisamos de vivermos em total vigilância, em total prudência, porque o mundo realmente caminha sob o domínio moral e espiritual de Satanás. O mundo, o sistema de governo humano, o sistema social mundial, ele está sob o domínio do poder das trevas espirituais. Mas o Senhor Jesus nos disse que estamos neste mundo, mas não pertencemos a este mundo. O Senhor Jesus também disse-nos que nós éramos os luzeiros deste mundo. O texto diz: vós sois a luz do mundo. Jesus é a luz absoluta, porque ele é a luz da vida. Aleluia. Nós somos esses luzeiros que estão alumiando este mundo em trevas espirituais por meio da nossa comunhão com Deus, por meio da nossa fé em Cristo Jesus, por meio desta confiança que nós temos, que Deus é conosco, que Ele nos sustenta, que Ele nos guarda e que Ele nos tem, não é, sob total segurança. Creia nisto, meu irmão, minha irmã. Mas, neste momento, vocês que me acompanham, nós estamos transmitindo tanto pelo Facebook como também no YouTube. Eu quero cumprimentar os meus irmãos que lá nos acompanham neste momento. Muito obrigado também pelo carinho de todos vocês. E peço que vocês estejam agora orando em espírito, porque Deus me deu hoje à tarde uma palavra sobre precipitação. E, ao mesmo tempo, eu também recebi uma inspiração
para esta mensagem que eu já vou ministrar aos irmãos, que é a seguinte: não se precipite para não cair no precipício. Deus me deu este tema. Eu fiquei pensando, eu fiquei refletindo na parte da manhã a respeito do que eu ministraria aos irmãos, por meio da palavra de Deus, mas no início da tarde desta quarta-feira, o Espírito do Senhor, então, direcionou meu coração para que eu meditasse nas Escrituras, eu lesse textos que falassem sobre a questão da precipitação. E todos nós sabemos, não é? Vocês que me acompanham neste momento, sabem que nós somos muito sujeitos a nos precipitarmos. Nós temos muita propensão à precipitação. Nós queremos sempre se adiantar, a gente quer sempre, sabe, chegar primeiro, a gente está sempre querendo antecipar as coisas. E nós, durante a nossa vida, eu pelo menos, posso testemunhar que errei muito, cometi vários equívocos por causa da minha precipitação. Em alguns momentos, por falta de maturidade mesmo. A gente, quando é imaturo, a gente se precipita por falta de experiência. Mas depois, na idade adulta, depois que a gente alcança um pouco de experiência da vida, depois que a gente casa, constitui família, principalmente, nós aprendemos a ser mais cuidadosos, nós aprendemos a sermos mais contidos nas nossas decisões e nas nossas ações, e mesmo assim, vez por outra, a gente comete, o erro da precipitação. E aí o Espírito Santo me deu este tema: não se precipite para não cair no precipício. Porque se você pensar direitinho, meu irmão, minha irmã, nós vamos ver que é exatamente isso que acontece. Quantos precipícios, em quantos precipícios nós caímos, precipícios da vida, quantas decepções, quantas dificuldades, quantas privações nós enfrentamos na nossa vida, perdas, prejuízos financeiros, físicos e daí por diante. Por quê? Porque nós agimos precipitadamente, nos antecipamos, quisemos fazer as coisas fora do seu tempo. Então, eu já quero passar a considerar o nosso texto, o primeiro texto, que vai ser o texto base para a nossa meditação. Então, eu quero convidar você a ler comigo o texto no livro de Provérbios, número 19. Abra a sua Bíblia lá. Provérbios 19, número 19, e o seu versículo de número 2. Este é o primeiro texto, o texto base para a nossa meditação a respeito do perigo que é a precipitação humana. Tá bom? Então nos diz assim, vamos lá. Você que já encontrou o texto, leia comigo o versículo de número 2. Eu quero fazer uma observação para esclarecer a vocês que eu estou usando neste momento a versão a nova versão da linguagem de hoje, tá? Da tradução na linguagem de hoje, melhor dizendo. Então, porque eu quero fazer uma leitura bíblica numa versão bem explicada, bem simples e objetiva, para que todos possam entender, para que todos possam compreender, ok? Então, nos diz assim, na nova tradução na linguagem de hoje, o texto de Provérbios, número 29,
19 e o versículo 2, nos diz assim: agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Eu mesmo, ao meditar neste texto e em outros textos que ainda iremos ler, meus irmãos, eu fui tremendamente impactado e o Espírito Santo ministrou ao meu coração, me trouxe compreensão, me trouxe entendimento e me despertou, né, para que eu seja e continue sendo cuidadoso nas minhas decisões, para que eu não corra no erro da precipitação. Então veja, novamente eu leio, olha que coisa maravilhosa. Agir sem pensar não é bom. Sem a gente refletir, sem a gente ponderar as consequências daquilo que nós estamos intentando fazer, que ainda está no campo da intenção, que ainda está no campo do pensamento e não da ação propriamente dito. Então, agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. É interessante, eu estava aqui meditando, como eu já disse, lendo, e eu verifiquei que o termo errar, que o verbo errar, ele tem a ver também, porque a raiz deste verbo, ele aponta para o conceito de pecado. Então, errar aqui, esta palavra errar, significa, errar o caminho, significa errar o alvo, significa pecar. Portanto, o verbo errar, ele tem no original hebraico esta conotação, implicação moral. Só que aqui no texto de Provérbios, não se trata de pecado, não se trata de iniquidade, absolutamente. Aqui, quando o texto diz que quem se apressa erra o caminho, tem a ver com a gente fracassar em não poder alcançar aquilo que a gente pretende. Então, quando eu não alcanço aquilo que eu pretendo, quando eu não conquisto meu objetivo, ok? Por causa da pressa, da precipitação, o que acontece? Esse verbo ele tem a ver com o erro no sentido de errar o caminho, errar o alvo, errar o objetivo. Aí a gente experimenta o quê? O fracasso. A gente experimenta o quê? A derrota. A gente experimenta o quê? A privação. Então, quando nós erramos o caminho, significa que nós não alcançamos o nosso objetivo. E o que nos leva a não alcançarmos os nossos objetivos? A precipitação. Nos precipitarmos. Agirmos, preste atenção, agirmos fora do tempo. Tomamos uma decisão, temos uma pretensão, uma intenção, e quando nós tomamos esta decisão no sentido subjetivo, por meio do nosso pensamento, ok? E nós agimos, aí agora sai do campo da intenção para o campo da ação. E nós, então, concretizamos esta intenção, este propósito, se precipitando, nós corremos o risco de fracassarmos. Por quê? Porque estamos querendo algo, estamos tentando alcançar um objetivo que é legítimo, porém, fora do tempo, fora do momento. Aleluia! Que coisa linda! Então vejam que eu quero ainda ler com você Provérbios 21, 5. Provérbios 21, 5. Vamos lá. Está escrito o seguinte aqui na nova tradução na linguagem de hoje, que eu estou usando neste momento. Quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade. Olha que coisa linda, maravilhosa, irmãos, a revelação de Deus para nós neste momento.
Por isso que eu e você não temos que evitar a precipitação. Não se precipite, meu irmão. Não se precipite, minha irmã, para não cairmos no precipício. No precipício do fracasso, no precipício da derrota. Claro que eu estou me referindo precipício no seu sentido metafórico, no seu sentido simbólico, tá certo? Então, eu estou dizendo aqui o sentido do termo precipício, né? É um sentido simbólico que eu estou dando a ele, é um metafórico, aleluia. Então nós precisamos tomar cuidado, porque nós já erramos muito na nossa vida, já fracassamos muito na nossa vida, a nossa família sofreu muito porque nós... Aí agora eu digo para você que é chefe de família como eu, você que é um bom profissional, você que é um pastor como eu, quantas situações nós não colocamos a nossa família em dificuldades das mais diversas, porque decidimos e agimos precipitadamente, fomos precipitados. Glória a Deus. Então, mais uma vez, aqui, Provérbios 21, 5. Quem planeja com cuidado tem fartura. Então, nós precisamos planejar. Nós precisamos nos programar, sim. Mas o apressado acaba passando necessidade. Por que o apressado? Porque ele não se programa, ele não planeja, ele não idealiza, ele não pensa, ele não tem bom senso, é uma pessoa apressada. A pessoa apressada, geralmente, ela é muito direcionada pela emoção, queridos, pelo sentimento. O momento que ela está vivendo faz com que ela entenda que ela deva tomar essa ou aquela decisão, que, na verdade, esta decisão que ela quer tomar, né, ou que ela já tomou subjetivamente, né? Tá aqui, ó, na mente, ok? Mas agora ela vai o quê? Ela vai agir, ela parte para a ação. E aí o que vai acontecer? Ela vai sofrer as consequências, passar privações, uma série de privações, vai colocar sua família em dificuldade, porque ela está agindo, ela está tomando uma decisão e vai passar para a ação, para o ato, né, daquilo que ela decidiu, porque as circunstâncias estão a oprimindo, as circunstâncias estão a comprimindo, as circunstâncias estão tentando convencê-la que ela deve agir desta maneira, ou seja, que ela deve agir precipitadamente. E nós não podemos tomar decisões, irmãos, sérias na vida. Decisões, certas decisões demandam tempo, demanda oração, demanda aconselhamento. A gente precisa compartilhar, a gente precisa chamar amigos fiéis, amigos íntimos nossos, para compartilharmos, pessoas sinceras, como eu tenho o pastor Atanael, tenho o pastor Edivaldo, tenho outros pastores que eu poderia citar aqui, né? Pastor Francisco Diniz, pastor Joel Santana, entre outros. No Rio de Janeiro tem muitos, dezenas de pastores com quem eu poderia compartilhar as minhas intenções, os meus desejos e pedir uma opinião, ver que tipo de leitura a pessoa estaria fazendo a partir das minhas intenções, daquilo que eu estou idealizando, pensando a fazer. Mas geralmente a pessoa apressada, ela não ouve a ninguém. A pessoa apressada, ela age, ela é controlada pelos sentimentos e emoções circunstanciais. Por meio das circunstâncias. As circunstâncias criam sentimentos, criam sensações na vida de alguns irmãos e algumas irmãs, e aí eles vão achando que é Deus e que eles devem fazer as coisas dessa forma. Mas nesta noite o Espírito Santo está nos dizendo o contrário. Deus não quer que você tome nenhuma decisão sem antes ouvir pessoas idôneas, sem antes ouvir esta palavra que eu estou ministrando, sem antes você buscar um aconselhamento de alguém idôneo, de alguém maduro, de alguém experiente.
para poder lhe ajudar com relação à sua leitura da realidade. Porque senão você corre o risco de sofrer sérias consequências, porque a pessoa apressada acaba passando necessidade ou passando privações. Então, não devemos ser pessoas apressadas, precipitadas. Você que está pensando, não, eu vou mudar de trabalho, eu vou para um outro emprego, porque as circunstâncias estão me pressionando, eu acho que é isto, não, eu tenho que melhorar. Isso é legítimo, é verdade. Só que você tem que considerar uma série de fatores. Primeiro, buscar em Deus a confirmação. Você precisa enxergar as coisas de uma forma nítida, clara, objetiva, concreta. Você precisa sentir, porque geralmente, escute isso, geralmente uma pessoa que toma uma decisão apressadamente, o coração dela não está em paz, o coração dela não está tranquilo, o coração dela está amargurado com alguma coisa, até com coisas que aconteceu no passado, ela se sente ressentida, ela traz fatos que ocorreram há 3 anos, há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, ela traz para este momento. Por quê? Porque ela quer justificar a atitude dela, quer justificar a ação precipitada dela, dizer, não, tá vendo aí? Eu tenho que tomar essa decisão mesmo, eu tenho que mudar de emprego, não, eu tenho que mudar de cidade, eu tenho que mudar de igreja, eu tenho que mudar de ministério, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que comprar, eu tenho que vender. Em o nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, cuidado com esse espírito de precipitação, porque você poderá ter uma grande decepção, meu irmão, minha irmã. E é por isso que o Senhor está me dando esta palavra nesta noite, para lhe ajudar, para lhe orientar, como eu estou sendo orientado pelo Espírito Santo de Deus também. Então, às vezes, nós passamos privações na vida profissional, porque sai de um emprego, de uma porta que Deus abriu, que Deus ainda não mostrou, que Deus ainda não confirmou que é para você sair. Aí você sai e daqui a pouco você está desempregada, porque desempregada, não deu em nada. A decisão que você tomou não se concretizou realmente, a sua expectativa, a sua intenção. Por quê? Porque você tomou uma atitude precipitada, você decidiu e tomou uma atitude, agiu precipitadamente. Você comprometeu um emprego que você tinha, você comprometeu a sua vida profissional, por conseguinte, você vai comprometer a sua vida financeira. São muitos e muitos casos, irmãos, muitos e muitos casos. Eu vou contar aqui, daqui a pouquinho, alguns testemunhos, para que você veja que o que eu estou dizendo nesta noite é da parte do Senhor Deus mesmo. Às vezes você comprometeu uma questão material, você vendeu uma casa que não deveria vender, e aí vendeu pensando em comprar outra em outro lugar, em outra cidade, enfim, você vendeu para fazer uma viagem, e o que aconteceu? Você se frustrou, se decepcionou, as coisas não aconteceram dentro da sua expectativa, e você agora está passando por necessidades, por privações. Por quê? Porque você decidiu e agiu precipitadamente. E vou repetir, a pessoa quando ela está tomando uma decisão apressadamente, precipitadamente, você pode crer no que eu estou lhe falando, porque eu estou lhe falando da parte do Senhor Deus. O coração dela não está em paz, o coração dela está conturbado, o coração dela está intranquilo, o coração dela está cheio de incertezas, ela não sente alegria, ela não sente paz. Eu vou te falar isso de uma forma bem clara, bem assim, bem cristalina daqui a pouquinho, porque eu vou contar um testemunho a meu respeito mesmo, na minha vida ministerial, na minha vida pastoral. Segura aí, aguarda só um instantinho. Agora veja, cuidado, às vezes você está tomando, né, é até legítimo, e talvez Deus até tenha realmente, possivelmente Deus tenha algo diferente na vida profissional, na vida financeira, na vida material, na vida eclesiástica, na vida espiritual. Possivelmente Deus tem alguma coisa nova para você, possivelmente Deus tenha algo maior para você, só que você está querendo tomar uma decisão no seu tempo,
Você está querendo tomar uma decisão, agir precipitadamente, achando que Deus vai aprovar esse negócio. E Deus não vai aprovar, porque Deus só aprova aquilo que nós decidimos e agimos à luz do tempo dEle, à luz da vontade dEle. É Ele que vai confirmar, é Ele que vai direcionar tudo. Ele vai te guiar, Ele vai te levar, aleluia. Ele vai te levar por caminhos seguros e nada irá lhe impedir. Poderão surgir dificuldades, poderão surgir impedimentos? Sim, isso é natural. Parece até que, Deus não está nesse negócio, acho que não é para eu ir, não. Não, é para você ir sim. Mas você vai perceber que o próprio Deus se encarregará de remover as dificuldades, remover os empecilhos, remover as barreiras que querem impedir que você caminhe agora no tempo de Deus. Alguns teólogos chamam isso de kairós de Deus. É um tempo específico de Deus para você, de Deus para mim. É aquele tempo que Deus nos traz, é aquele tempo que Deus nos leva, é aquele tempo, é aquele kairós, é o momento de Deus, é o momento de Deus te exaltar, aquele momento em que Deus te exalta, é aquele momento que Deus também te abate, te humilha, aleluia, porque o kairós de Deus é assim, Deus trabalha por meio de um tempo específico na nossa vida. Determinadas coisas só vão acontecer na nossa vida quando chegar, aleluia, o kairós de Deus, o tempo de Deus. Você pode correr para a direita, você pode correr para a esquerda, você pode subir, pode descer, você pode achar que é o tempo de Deus, mas não é. Por que não é, pastor Dário? Não é porque as coisas de Deus ocorrem em consonância com o nosso espírito. O Espírito Santo gera paz, gera tranquilidade, gera esperança. A gente aguarda o agir de Deus tranquilo. A gente aguarda o agir de Deus em paz. A gente aguarda o agir de Deus com o nosso espírito aquietado. Aleluia! E a gente vai fazendo o que sempre fizemos, que estamos fazendo na obra do Senhor. A gente continua cumprindo o nosso ministério. Aleluia! Aonde Deus nos semeou. A gente continua trabalhando no emprego que Deus nos deu. A gente continua morando na casa que Deus nos deu até a hora que chegar o kairós dele, o tempo de Deus. Então, gerar no seu espírito uma nova esperança, uma nova perspectiva. Deus não vai te, olha, eu vou te tirar daqui e eu não sei bem para onde eu vou te levar. Não! Quando Deus falou para Abraão, recebe aí em nome de Jesus, para ele sair do meio da parentela, Deus não disse para Abraão para onde o levaria. Deus disse que mostraria para ele ainda a terra. Eu te mostrarei a terra, aleluia, é assim que Deus trabalha. Então, quando nós obedecemos, quando nós esperamos o agir do Senhor, o nosso espírito se aquieta, o nosso espírito, ele é tomado por uma esperança, por uma alegria, por uma tranquilidade, e a gente continua fazendo aquilo que devemos fazer, servir a Deus, cuidar da nossa família, aleluia, cuidar dos nossos irmãos, e você vai seguindo, você vai vivendo, e você tem aquela esperança, e você sabe que Deus está trabalhando, que Deus está agindo, que Deus está preparando algo novo para você, porque vai chegar o kairós de Deus, e você não vai precisar se inquietar, se afligir com nada, estar atrás de nada, porque Deus trará tudo, aleluia, diante de você. Deus colocará nas suas mãos. Quem crê pode glorificar o nome do Senhor. Por quê? Porque é Deus que está fazendo, não sou eu. Por quê? Porque é o tempo de Deus, não é o meu tempo. Por quê? Porque eu estou descansado em Deus. Eu sei que Deus está trabalhando a meu favor. Eu sei que Deus está agindo, que Deus está tomando as providências, aleluia, preparando um novo tempo para a minha vida ministerial, para a minha vida pastoral, para a minha vida familiar, para a minha vida profissional, para a minha vida financeira, para a minha vida material, para a minha vida eclesiástica. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Por isso que quando nós esperamos o agir do Senhor, quando nós esperamos o kairós de Deus na nossa vida, nós não passamos por grandes privações. Enfrentamos dificuldades, enfrentamos desafios, é natural, até para que a nossa fé realmente entre em ação, esteja em consonância com a vontade de Deus, nós temos
nós temos que nos posicionar à luz da vontade de Deus, dos propósitos de Deus. Nós temos que nos posicionar e crer que Deus está fazendo, que os desafios estão aí tentando impedir que eu alcance em Deus coisas maiores, coisas mais tremendas, enfim, mais valiosas. Oh, glória a Deus! Então as dificuldades sempre estarão diante de nós, mas o meu coração, o meu espírito estão em consonância, ou seja, estão em harmonia com os propósitos de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, não se apresse não, Deus está trabalhando, Deus está fazendo. Vamos ler ainda, queridos, olha só, tem muita gente que entra em sérias dificuldades por causa disso aqui, ó. Vamos lá, você conhece esse texto, mas eu preciso ler com você. Vamos ler agora o texto de Juízes, capítulo 11. Olha isso aqui, ó. Juízes, capítulo 11. Coloque os seus olhos nos versículos 30 e 31. Olha só, votos precipitados. Olha só o que acontece. Acontece isso que eu estou dizendo para vocês nesta noite. Votos precipitados trarão angústias, trarão aflições, trarão privações. Olha aqui, vamos lá, muito conhecido, mas é para a gente lembrar, é para a gente recapitular. Olha só o que está escrito no versículo 30 e 31 do livro de Juízes. Diz assim o texto: e prometeu ao Senhor o seguinte: se fizeres com que eu vença os amonitas, eu queimarei em sacrifício aquele que sair primeiro da minha casa para me encontrar quando eu voltar da guerra. Eu o oferecerei em sacrifício a ti. Agora vejam que voto precipitado é esse que Jefté fez ao Senhor. Aí a gente, aí tem toda aquela discussão, não ofereceu, não ofereceu, mas uma coisa é certa, se não ofereceu, que a primeira pessoa que saiu ao encontro dele foi a sua própria filha. Então, a parte dessa discussão teológica, bíblica, a parte essas questões que são importantes, os irmãos podem estudar, os irmãos podem pesquisar, mas não é isso que eu quero considerar. Eu quero considerar que o voto dele foi um voto precipitado, porque ele não pensou nesta possibilidade. Ele não pensou nesse tipo de consequência. Lembra que a gente leu lá em Provérbios que a pessoa que age sem pensar não é bom, porque a pessoa age sem pensar, ela não considera as consequências que a sua decisão, a sua atitude precipitada vai gerar. Foi o que aconteceu com Jefté. Fez um voto precipitado, mas ele deveria ter pensado, ele deveria ter evitado esse tipo de situação. Quer a sua filha tenha sido oferecida, como diz o texto aqui, quer não, como existe, por exemplo, uma interpretação que foi só uma questão dela não ter se casado com ninguém, morreu virgem, não. Bom, mas essa questão à parte, como eu já disse, que é muito importante, mas não é isso, não é sobre isto que eu quero falar, não é nesse ponto que eu quero me deter. Eu quero me deter é que ele fez um voto precipitado e pagou o preço por isto. E sofreu as consequências. Então nós precisamos desta orientação. Nós precisamos desta palavra nesta noite, para que não incorramos no mesmo erro de Jefté. Amém? Então, olha só outro voto. Eu vou citar só 2 votos, tá bom? Só 2 votos. Vamos lá. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1. Isso aqui é muito importante, o que nós vamos ler também a respeito de votos precipitados. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 14. Por favor, se você puder me acompanhar. Quem estiver com a Bíblia na mão lendo aí, diga
Diga, pastor Dário, estou lendo. Por favor, diga aí, porque eu quero saber quantas pessoas estão nesse mesmo espírito aqui conosco, né? Não estão só assistindo uma live, mas estão adorando a Deus realmente, estão numa posição de seriedade, de temor ao Senhor Deus, e estão comprometidos com este momento. Então você coloca aí, porque depois eu vou ver na minha página, aí no Facebook, vou ver lá no YouTube também, no meu canal no YouTube, quem é que está com a Bíblia lendo comigo. Então você coloca aí, estou lendo, tá bom? Que eu quero saber quem está lendo conosco. Vamos lá. Então vejam, o que nos diz esse texto. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 14, olha só, o versículo 24. O versículo 24 nos diz assim: naquele dia, os israelitas estavam fracos de fome, porque Saul havia feito este juramento, ou seja, ele fez este voto, um juramento, um voto. Veja o que ele votou, veja o que ele jurou. Quem comer qualquer coisa hoje, antes de eu me vingar dos meus inimigos, será amaldiçoado. Por isso, ninguém tinha comido nada o dia inteiro. Olha só o que Saul fez com o seu exército. Olha que situação ele colocou os seus homens de guerra por causa deste juramento precipitado. Esse voto, irmãos, é louco, esse voto insano. E por que eu estou usando esses termos? Ok, eu justifico. Versículo 31 agora ao 33. Versículo 31, olha aí. Naquele dia os israelitas derrotaram os filisteus, lutando desde Micmais até Aijalon. A essa altura, os israelitas estavam muito fracos de fome. Por isso, avançaram sobre o que haviam tirado dos inimigos, isto é, as ovelhas, as vacas e os bezerros, e os mataram ali mesmo e comeram a carne com o sangue, irmãos, com o sangue. Agora veja o versículo 33. Aí alguém foi dizer a Saul: olhe, o povo está pecando contra Deus, comendo carne sem primeiro deixar escorrer o sangue. Saul gritou: isso é traição, rolem aqui para mim uma pedra grande. Agora vejam que situação que Saul criou para estes homens. Os homens já estavam cansados, os homens já estavam esgotados, os homens já estavam com as forças desfalecidas. E o que Saul diz? Por causa desse sentimento de vingança, esse sentimento de ódio, esse sentimento de querer, né, se vingar, com o coração sobrecarregado de vingança, ele quase que matou esses homens, porque ele não permitiu que ninguém se alimentasse. Os homens já estavam cansados, os homens já estavam fracos. E aí, quando os homens derrotaram, naquele dia derrotaram os filisteus. Então, naquele dia em que eles derrotaram os filisteus, o que eles fizeram? Eles pegaram todos aqueles animais que estavam ali, dos filisteus, mataram e começaram a comer a carne daqueles animais ainda com sangue, irmãos, que era uma coisa proibida pela lei cerimonial do povo israelita. Eram preceitos do Senhor. Eram ordenanças da parte do Senhor Deus, não comer carne de animal com sangue. E eles fizeram exatamente isto. Por quê? Por causa de um homem, de um líder que agiu precipitadamente, de uma forma sem pensar, de uma forma precipitada, um juramento precipitado, um voto precipitado, e quase levou à morte esses homens de guerra. E veja se não é isso que o Espírito Santo está nos falando neste momento. Nós corremos risco de matar a nossa família, de matar o nosso casamento, de matar o nosso emprego, de matarmos relacionamentos eclesiásticos, enfim. Nós vemos coisas morrendo ao nosso derredor, coisas que nos pertencem, que são nossas, coisas morrendo, sendo destruídas, por causa do nosso voto precipitado, por causa de uma precipitação.
Olha o que Saul fez com esses homens. Uma falta de sensibilidade, bom senso. O bom senso diria isso. Não, vocês precisam se alimentar. Vocês precisam ter a forças de vocês renovadas. Vocês precisam, né, se revigorar. Vamos se alimentar, vamos comer, porque nós vamos para uma batalha, nós vamos para uma peleja. E o povo pecou. E quem levou esses homens a cometer essa abominação aos olhos do Senhor Deus? O rei, com o seu voto precipitado, o seu juramento precipitado. Meu Deus, a precipitação gera isso tudo, irmãos. A precipitação gera isso tudo. A precipitação pode comprometer a nossa saúde física, a nossa saúde emocional. A nossa precipitação pode comprometer a saúde da nossa esposa, a saúde dos nossos filhos, a saúde física, a saúde emocional. Pode comprometer a nossa vida financeira, pode comprometer a nossa vida eclesiástica, pode comprometer a nossa vida espiritual. A precipitação pode nos levar ao precipício. Mas que Deus tenha misericórdia de nós nesta noite. Vamos ler Provérbios agora novamente, número 29, por favor. Vamos, Provérbios, livro de Provérbios, agora número 29. Eu já estou, mais alguns minutos já estou encerrando. Peço a paciência de vocês, porque eu ainda vou contar testemunho meu e de mais duas famílias que eu pastoreei. Segura aí, que vai ser muito importante você ouvir isto. Tá? Eu vou contar rapidamente o meu testemunho eclesiástico de como eu cheguei aqui em Angra dos Reis no ano de 2012, né, o que Deus está fazendo conosco neste momento. E eu vou contar mais duas experiências na minha vida pastoral, de famílias que eu pastoreei. Vamos lá. Então, Provérbios 29, olha o que está escrito no versículo 20, queridos. Há mais esperança para um tolo do que para uma pessoa que fala sem pensar. Que fala de coisas, conversa coisas. Conversações precipitadas. Verbaliza o que está intencionando de uma forma apressada. Cuidado com isso. Olha só o que o Espírito Santo ainda vai nos falar em outro texto, Eclesiastes, capítulo 5, por favor. Se você puder, me acompanha aí mais um pouquinho. Vamos lá, porque Deus está falando conosco nesta noite poderosamente. Olha só o que está escrito em Eclesiastes, capítulo 5, e o seu versículo de número 2. Olha só, meus amados. Pense bem antes de falar e não faça a Deus nenhuma promessa apressada. Deus está no céu e você aqui na terra. Portanto, fale pouco. Olha só o que Deus, olha o que o Espírito quer que nós entendamos. Até a nossa conversação daquilo que nós estamos intencionando a fazer, isso desagrada a Deus, porque nós estamos falando de coisas sobre as quais nós ainda não consultamos a Deus. Se Deus aprova, se Deus não aprova, se está dentro do propósito de Deus, se Deus tem interesse que eu siga esta minha intenção, esses planos, se Deus realmente quer que eu leve a cabo isto que eu estou pensando. Até esse tipo de conversa para Deus é nula, para Deus é rejeitável. Porque, olha só, o texto está falando que nós não devemos prometer nada, é melhor não prometer nada do que fazer uma promessa. Não, deixa eu ver aqui, 5:2. Pense bem antes de falar e não faça a Deus nenhuma promessa apressada. Voto apressado. Ficar, não, Deus, se o Senhor fizer isso, eu vou fazer isso, aquilo. Ah, Deus, não faça isso não. Antes de mais nada, coloque todas as suas intenções diante de Deus. Coloque suas intenções diante de Deus. Coloque seus planos, seus projetos diante daquele que sabe tudo o que vai acontecer com você daqui a poucos minutos ou segundos, para dizermos o mínimo. Ainda, Deus está no céu e você aqui na terra, portanto, fale pouco. Entendeu? Coisa tremenda. Queridos, já finalizando, né, já caminhando aqui para os momentos finais,
Eu ainda tenho que ler aqui um outro texto, irmãos, importantíssimo, importantíssimo. É o último texto que eu vou ler com vocês. Mas eu quero lhes dizer, mais uma vez, Deus tem um tempo específico para cumprir os seus propósitos na sua vida e na minha vida. Deus tem um tempo específico. O tempo é dele, o momento é dele, a hora é dele. Se você vai ficar, se ele vai te mandar para outro lugar, se ele vai te exaltar, se ele vai te humilhar, se ele vai te entregar responsabilidades, ou vai tirar de você algum cargo, alguma responsabilidade eclesiástica ou não, isso está tudo nas mãos de Deus, e eu tenho que me colocar diante dele e dizer: Senhor, eu estou aqui para cumprir os teus propósitos. Senhor, acalenta o meu coração, a minha alma. Não permita que a minha alma se inquiete com as circunstâncias que querem me provocar, que querem fazer com que eu me apresse, que querem fazer com que eu tome decisões apressadas. Não, Senhor, não, aleluia. Eu quero que seja o Senhor, eu preciso que seja o Senhor, preparando o momento, preparando o tempo, para que tais coisas se concretizem na minha vida, porque se o Senhor fizer, o Senhor vai fazer no tempo do Senhor e não no meu, e o Senhor fazendo vai ser bênção, a bênção vai permanecer, a minha família será abençoada, o meu coração da minha família estará em paz, nós vamos nos alegrar, nós vamos glorificar o teu nome, nós vamos te adorar, nós vamos te agradecer, porque vamos ver que o que está acontecendo na nossa vida foi o Senhor que preparou, foi o Senhor que idealizou, foi o Senhor que planejou e determinou um tempo para operar essas maravilhas na nossa vida. Aleluia! Eu estou sentindo a presença do Senhor aqui nesta hora. Eu espero que você esteja sentindo a presença de Deus, a manifestação do Espírito Santo tocando agora no seu coração, tocando na sua mente, que toda intenção, que todo pensamento, que todo sentimento de pressa, de inquietação, de precipitação, seja tudo repreendido agora no poder do nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, para nós então, último texto, queridos, último texto, não deixe de ler comigo não, segundo livro das Crônicas, vamos lá rapidinho, porque isso aqui é lindo demais, vou fechar com isso, aleluia. Aqueles que estiverem recebendo aí, irmão, digite aí, digite que você está recebendo, que a palavra do Senhor está sendo acolhida por você, que você está se alimentando, é para a glória de Deus Pai. Nós enfrentamos uma série de dificuldades nesta noite para transmitir você esta revelação bíblica, mas Deus está cumprindo seus propósitos. Olha que coisa linda, Deus está falando contigo, Deus está falando comigo, aleluia, olha que coisa maravilhosa, valeu muito a pena. Segundo livro das Crônicas, capítulo 35, eu sei que tem pessoas, inclusive, que não se manifestou aí no Facebook, né, ou lá no YouTube, não se manifestou para de repente, não vou me manifestar não, porque não, o pastor pode me usar aí como exemplo. Meus irmãos, eu não tenho compromisso com essas coisas não, queridos. Meu compromisso é com a revelação de Deus. Recebe quem precisa, recebe quem quer, recebe quem está neste momento precisando ouvir o que Deus está nos falando. Recebe quem necessita desta palavra, recebe quem precisa agir assim. Pastor Dário, eu precisava desta palavra porque a minha situação estava assim. Eu estava com meu coração precipitado, estou com meu coração precipitado, mas nesta noite eu estou ouvindo esta palavra e eu vou me aquietar, eu vou esperar em Deus, eu vou aguardar em Deus. Oh, aleluia. Segundo livro das Crônicas, capítulo 35, olha aí, para fecharmos, hein? Nós vamos fechar com chave de ouro aqui agora. Versículo 20, me acompanha aí, vamos do versículo 20 ao 24, tá bom? 5 versículos apenas, nos diz assim, depois de tudo isso, quando Josias já havia acabado de pôr em ordem o templo e o culto, o rei Neco do Egito marchou com o seu exército para lutar em Carquemes, que ficava na beira do rio Eufrates. Josias saiu com o seu exército para lutar contra ele. Mas Neco lhe mandou a seguinte mensagem: rei de Judá, você não tem nada a ver com esta luta. Eu não vim lutar contra você, mas contra os meus inimigos. E Deus
mandou que eu me apressasse. Olha que coisa linda, hein? Foi Deus que mandou, viu? Deus mandou que eu me apressasse. Deus está comigo. Portanto, se você lutar contra Deus, Ele o destruirá. Prossigamos. Mas Josias não voltou atrás. Ele não quis dar atenção ao aviso que Deus estava dando por meio do rei Neco. Pelo contrário, ele se disfarçou, amados. Olha aí, ó, ele se disfarçou e marchou para lutar contra Neco no vale de Megido, ou Megido em português, o termo em hebraico é Megido. Os soldados egípcios atiraram flechas contra Josias e ele gritou para os seus oficiais: estou gravemente ferido, tirem-me daqui. Os oficiais o tiraram do seu carro de guerra e o puseram em outro carro e o levaram para Jerusalém. Josias morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis. Todo o povo de Judá e de Jerusalém chorou a morte dele. Precipitação. Uma guerra para a qual Deus não o destinara, não o solicitara, não o mandara. Pelo contrário, o rei do Egito, o rei Neco, diz isto para Josias: olha, Deus me mandou que eu me apressasse para esta batalha. Não tem nada a ver com você, rei de Judá. Não tem nada a ver com você, Josias. Foi Deus que me mandou e Deus está comigo. Olha o rei Neco falando para Josias, rei de Judá. Ele dizendo: olha, Deus está comigo. E se você lutar contra mim, olha aí, irmãos, você não está lutando contra mim, você está lutando contra Deus. E Deus lhe destruirá. Com toda essa advertência, Josias não quis ouvir a voz de Deus por meio do rei Neco. E entrou nessa guerra precipitadamente. Entrou nessa batalha precipitadamente. E sabe o que aconteceu? Deus o destruiu. Eu finalizo, irmãos, a minha consideração profética por meio da Bíblia Sagrada, por meio desses textos. Eu encerro dizendo para vocês, hoje em dia, meus irmãos, infelizmente, muitas pessoas têm fracassado porque, principalmente, elas não têm ouvido mais as lideranças eclesiásticas que Deus levantou. Os pastores que Deus tem sustentado, os líderes eclesiásticos que Deus tem cuidado, Deus tem mantido na frente da sua obra para orientar você, para orientar sua família. Infelizmente, muitos irmãos que estão me assistindo aqui e outros que me assistirão estão vivendo igual Josias, na teimosia, entrando em situações nas quais Deus não mandou, Deus não ordenou, Deus não deu direção, Deus não respondeu, estão agindo emocionalmente, estão agindo pelos sentimentos humanos. Deus não falou nada, Deus não disse nada, Deus não orientou nada, e você tem um pastor, você tem uma liderança para se consultar, para se orientar, mas sabe o que as pessoas estão fazendo? Desprezando aquilo que Deus preparou para você, meu irmão, minha irmã, que é uma liderança eclesiástica séria, o seu pastor, aonde você congrega, aleluia. Mas nós estamos desprezando as lideranças eclesiásticas, nós não queremos mais ouvir conselho dos homens de Deus, nós não queremos mais ouvir, nós queremos fazer a coisa do nosso jeito, nós estamos cheios de ressentimentos, nós estamos cheios de mágoas, não consertamos as coisas e depois queremos tomar decisões precipitadas em função de situações que nós mesmos não procuramos resolver com a ajuda de Deus, não resolvemos, deixamos as coisas em aberto e depois nós queremos tomar decisões por meio de circunstâncias. Nós queremos tomar decisões as circunstâncias estão nos levando a agirmos apressadamente, precipitadamente. E nós estamos dizendo: cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, esse não é o momento, esse não é o tempo. Eu, quando vim para Angra dos Reis no ano de 2012, para fundar aqui o Ministério Propósito Eterno, deixei
abri mão de mais de 30 anos da minha vida na conversão de Madureira, porque Deus já estava trabalhando há um ano, Deus estava gerando em mim uma alegria, uma perspectiva, e nós entramos em entendimento aqui, me procuraram, não foi que procurei ninguém, me procuraram, estiveram lá em Itaboraí o pastor Luiz com a sua esposa, meu amigo Arilson, foram lá conversar comigo, foram lá dizer de algumas possibilidades de nós fundarmos um ministério aqui, para expandirmos a obra de Deus, e assim nós fomos percebendo a direção de Deus, nós continuamos orando, e levamos mais de um ano orando, conversando e colocando diante de Deus esses intentos, esses pensamentos, não agindo com precipitação, e Deus foi trabalhando, Deus foi providenciando tudo, e Deus deu o local, e Deus deu as condições para comprar os equipamentos, Deus foi enviando gente, e nós fundamos o Ministério Propósito Eterno no dia 20 de abril do ano de 2012, já completamos 8 anos e 6 meses aqui na cidade de Angra dos Reis, ganhamos almas, batizamos vidas, estamos trabalhando, estamos cuidando de vidas. Meus irmãos, eu só posso deixar agora a cidade de Angra dos Reis da mesma forma como Deus me trouxe. Eu só posso sair daqui se Deus prover, se Deus cuidar de mim e da minha família. Eu só posso deixar o Ministério Propósito Eterno. Eu só posso tomar esta decisão a partir de uma convicção gerada pelo Espírito Santo do meu espírito. Aleluia. E as coisas vão acontecendo como Deus quer e no tempo de Deus. Da mesma forma como eu não me precipitei em vir para Angra dos Reis em 2012 para fundarmos o Ministério Propósito Eterno, eu não devo me precipitar para ir para qualquer lugar que seja, não, eu tenho que aguardar o agir de Deus, eu tenho que esperar que Deus faça, eu tenho que fazer uma leitura das circunstâncias, mas sob a perspectiva de Deus. Senhor, está acontecendo assim, ó, pastor, Senhor Deus, olha aí, ó, está acontecendo, ó, Senhor Deus, olha aí, ó, olha aí, Senhor Deus, olha aí, isso é da parte do Senhor, me confirma, e aí Deus vai confirmando, porque Deus, primeira coisa, o seu coração vai sentir paz, você não vai sentir ressentimento de ninguém, você não vai sentir tristeza de nada, você vai estar em paz consigo mesmo e com os seus irmãos, com a sua família, seus irmãos, eu digo, os irmãos em Cristo Jesus, com a sua família, você vai estar em paz com Deus, você vai sentir paz, você vai sentir tranquilidade, você vai sentir direcionamento, você vai sentir uma alegria inundando o seu ser. Por quê? Porque Deus já está gerando uma nova perspectiva ministerial, eclesiástica e espiritual na sua vida e na vida da sua família. Nunca me precipitei. E foi por isso que Deus cuidou de mim, apesar de todas as lutas, dificuldades, problemas, que a obra de Deus é isso mesmo. A gente está lidando com isso, com vidas, com almas. Pessoas com seus problemas, com seus dilemas. E nós estamos aqui, firmes, esperando o tempo de Deus, o Cairó de Deus. É para permanecer, Senhor, faça a tua vontade, me faça entender, crie situações. Gere em mim, Senhor, a paz, a alegria que eu preciso para compreender e entender que é para continuar. Não é para continuar, Senhor? Então o Senhor vai gerar uma alegria, uma paz, uma tranquilidade, porque eu não conheço o meu futuro, mas o Senhor conhece. Eu não conheço o meu amanhã, mas o Senhor conhece. E aqui estou para esperar no Senhor. O Senhor me trouxe e o Senhor me levará para onde quiser. E quando eu tiver que sair, eu sairei com meu coração em paz, como eu já disse. Eu em paz, a minha família em paz, os meus filhos, as minhas noras em paz, a igreja em paz. Muito embora é natural que as pessoas sintam, né, aquele pesar legítimo, né, porque um pastor está indo embora, uma liderança está deixando, mas as pessoas estão em paz com Deus, estão em paz entre si, como irmãos em Cristo Jesus. Tudo na minha vida aconteceu assim. Eu cheguei ao pastorado no tempo de Deus, eu cheguei à presidência de um campo lá, primeiro no campo missionário em Nova Venécia, no ano de 2000, como pastor regional, depois vim para Itaboraí, assumi um campo de trabalho como pastor presidente, deixei depois de 8 anos e 8 meses, vim novamente para a cidade de Angra dos Reis, estou aqui até o prezado momento e só sairei daqui quando Deus preparar tudo, se Ele assim quiser me tirar, Ele me conduzirá em paz, em segurança e debaixo do seu cuidado. Eu já pastorei pessoas, pelo menos uma família, que vendeu casa, tinham perspectivas. Pastor, estamos indo para outra cidade, vamos trabalhar, tal. Não venda a casa de vocês, não façam isso. Aquela época eles estavam terminando a casa deles, a casa própria, fazendo tudo bonitinho. Falei, não
Mas há um marido agindo precipitadamente, sem pensar, sem ponderar as circunstâncias. A esposa saiu do trabalho, parece que naquele momento ele estava desempregado, enfim, e venderam a casa deles e foram para uma outra cidade. Conclusão, pensaram que ia chegar lá e comprar uma nova casa com dinheiro da casa, né, deles. Deu tudo errado, não conseguiram. O dinheiro não deu para comprar uma nova casa. Começaram a morar de aluguel. Tiveram que voltar para a sua cidade de origem. Voltaram para viver de aluguel no mesmo lugar onde eles tinham, no mesmo bairro, na mesma localidade propriamente dita, onde eles tinham a casa própria deles, que Deus havia dado a eles. Parece-me que aqui agora eles até conseguiram comprar outra, mas se arrependeram profundamente. Pessoas que assumem relacionamento sentimental apressadamente, que se casam apressadamente, que não esperam em Deus, que não aguardam em Deus. É tudo apressado, é tudo correndo. É tudo na emoção, é tudo na situação da conveniência, das oportunidades. Ou melhor dizendo, do oportunismo. E depois é prova em cima de prova. Noite sem dormir, é angústia, é choro, é pranto, é decepção, é perdas, para dizermos o mínimo. Cuidado, não nos precipitemos para não cairmos no precipício. Tudo que vem de Deus para nós, vem carregado de paz, de tranquilidade. Tudo que vem de Deus para nós, gera dentro de nós serenidade e não desassossego e não estresse. Gera um sentimento de quietude, tranquilidade, esperança. Eu acredito que você esteja sendo abençoado por esta palavra. Quero orar por vocês neste momento e encerrar esta transmissão de acordo com a vontade de Deus. Meu Deus, meu Pai, eu acabei de encerrar minha consideração bíblica, ministrando aos teus filhos que nos acompanham até este momento aquilo que eles precisavam ouvir. Não o que eles gostariam de ouvir, mas o que eles realmente precisavam ouvir, eles acabaram de ouvir. Deus, estamos vivendo tempos de muitas precipitações, correrias, incertezas, crentes que não ouvem mais conselhos pastorais, famílias que não escutam mais palavras de sabedoria, palavras de aconselhamento. Não. As pessoas querem fazer as coisas à luz dos seus próprios sentimentos e não ponderam as consequências. Como pastor e outros pastores que estão nos acompanhando até o momento aqui, nós sabemos que o Senhor nos instituiu como conselheiros, como orientadores para a tua igreja. Mas muitos têm desprezado, muitos têm desconsiderado como o rei Josias. Muitos não querem seguir as orientações pastorais para o seu próprio bem. Mas o Senhor está me permitindo ministrar esta palavra ao coração de todos aqueles que precisam de um direcionamento, que precisam entender a vontade, o tempo do Senhor, a direção do Senhor. Que tu abençoes agora os corações, dando direção, guiando e confirmando a tua vontade. Não deixe meu irmão tomar nenhuma decisão precipitada, nem a minha irmã. Não deixe ninguém, Senhor, ser tomado por esse espírito de precipitação, mas que todos nós esperemos, aguardemos verdadeiramente a confirmação do Senhor, porque a confirmação do Senhor, ela é inconfundível. Aleluia! Então, meu Pai, eu oro para que todo espírito de precipitação seja agora, ó Deus, repreendido
e seja agora, ó Deus, erradicado da mente do meu irmão, da minha irmã, do coração dos teus filhos. Que eles sejam abençoados com esta ministração. Eu oro pelos enfermos, eu oro pelo presbítero Gilson, ó Deus, apesar de não termos novas notícias, mas oramos para que o Senhor haja, para que o Senhor trabalhe, para que o Senhor mude o quadro do teu servo. Senhor, que tu uses de misericórdia para com ele, que o Senhor use de misericórdia para com a sua família, a sua esposa, seus filhos. Meu Deus, Senhor, esta causa está nas tuas mãos, nos dê vitória. Oh Deus, nos dê vitória. Em o nome de Jesus, dê vitória ao teu servo presbítero Gilson. Eu oro neste momento pela nossa querida irmã Láunia, que parece-nos que já passou pela intervenção cirúrgica. Que o Senhor continue abençoando, guardando a vida da tua filha, sustentando, porque é um momento difícil para ela, para os seus filhos. Tenha misericórdia da tua serva. Ouve o clamor do teu povo nesta hora, ouve o meu clamor. Responda a minha oração, Deus, aleluia. Responda a minha oração, Senhor. Responda a oração da tua igreja, do teu povo. Em favor do presbítero Gilson, em favor da nossa irmã Láunia. Oh, meu Deus, cuida, muda este quadro, revigora a saúde física da tua serva, abençoe a sua recuperação, aleluia. Oh, aleluia, nossa irmã está passando por este vale, mas nós estamos clamando pela sua vida nesta hora. Eu oro pelo pastor Francisco Diniz, para a sua recuperação emocional, tocando o teu servo nesta hora, muda o seu quadro emocional, ó Deus, revigora, anima, restaura a condição física e emocional, assim como espiritual do teu servo, pastor Francisco Diniz. Tem misericórdia da sua vida também, abençoa a missionária, irmã Marli Diniz, suas filhas, seus genros e netos, eu os abençoo, aleluia, nesta hora, e todos os demais irmãos que possivelmente fizeram o seu pedido de oração aqui na minha página no Facebook, ou no nosso canal no YouTube. Senhor, libera a tua bênção, libera a tua vitória, Senhor, age de uma forma sobrenatural, Senhor, abrindo as portas, solucionando essas causas, Senhor, jogando por terra todo intento do inimigo, todo espírito de perturbação, inquietação. Eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus, os enfermos do alto da cabeça, planta dos pés, eu ministro agora a bênção da restauração física, a bênção da saúde física, é a oração da fé que levanta o enfermo, que sara o doente, em o nome de Jesus, meu irmão, ser curado, essa dor na coluna, essa sinusite, ou essa enxaqueca, essas dores renais, em o nome de Jesus, agora, do alto da cabeça, essas dores musculares, em o nome de Jesus, eu repreendo esses nódulos no seio, eu repreendo agora esse cisto, esse quisto, eu repreendo agora em o nome de Jesus Cristo, Senhor. Coloca as tuas mãos, vai repreendendo a dor nas costas, oh Senhor, dores nas mãos, Senhor, dormência, oh Senhor, aleluia, no globo ocular, vai tocando agora na visão, no problema ocular, restaura, Deus, a condição visual do teu servo e da tua serva, Deus, em o nome de Jesus, inflamação nos ouvidos, ou Senhor, problemas respiratórios, hipertensão, eu repreendo agora e declaro a cura do Senhor sobre a tua vida, minha irmã, meu irmão, seja qual for a tua debilidade física, em o nome de Jesus, recebam saúde, sejam abençoados, que a sua família seja abençoada, abra a porta de emprego para o teu servo, para a tua serva, dê vitória na vida financeira, na vida material, na vida conjugal, na vida familiar, dê vitória, meu Deus, nesta noite, é o clamor do teu servo, pastor Dário, do teu filho Dário, em nome de Jesus, aleluia. As dificuldades foram muitas, mais uma vez, para realizarmos esta transmissão, mas aqui estamos, contando já a vitória, porque estamos abençoando vidas e cumprindo assim os propósitos
do Senhor. Dá-nos um restante de noite abençoadíssima na tua presença, Pai. Eu quero ouvir, Senhor, os testemunhos para a glória e louvor do teu nome. Abençoe a nossa filial, pastor Atanael, a sua família, pastor Vanderlei Martins, todos os nossos obreiras ali na nossa filial. Cuida, guarde o teu povo desta pandemia. Livra-nos do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Guarde as nossas vidas, guarde a nossa família, guarde o nosso lar, guarde os nossos vizinhos, guarde a nossa parentela, a minha parentela, a parentela da minha esposa. Guarde, salve, liberte nesta noite. É a minha oração em favor do teu povo, em favor dos teus filhos, em o nome de Jesus Cristo. Aleluia, em o nome de Jesus Cristo. Ah, Senhor, glorifica o nome do teu filho. É no nome dele, aleluia. É no nome de Jesus, é no nome de Jesus, aleluia, aleluia. Que todos sejam abençoados assim, em o nome de Jesus Cristo. Nós estamos encerrando esta live. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, aqueles que perseveraram até agora. Muito obrigado. Orem pelo pastor Dário, orem pelo Ministério Propósito Eterno, orem por nós, orem pela minha família, pelos meus filhos, minhas noras. Muito obrigado. Se o Senhor Deus nos permitir, na próxima quarta-feira estaremos juntos. Para os membros do Ministério Propósito Eterno, nos encontraremos no domingo às 9 horas da manhã para uma grande reunião administrativa, eclesiástica. Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado. Glória ao Senhor Deus. Aqueles que creem, recebam agora as bênçãos apostólicas. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo vos acompanhem, não somente nesta noite, mas para todo sempre. Que todos vocês que estão aí conosco digam amém. Muito obrigado pelo carinho de todos. Fiquem na paz, amados do Senhor.